Shalom, shalom, boa noite. Boa noite a todos com mais um podcast. E hoje a mesa está diferente, hein, gente? Hoje tem gente nova. Já apresento. Mas antes de apresentar, eu quero convidar você que não conhece aqui o canal, Naira Pedrini. Tem podcast, tem ao vivo, tem leitura diária da Bíblia. Ai, tem tanta coisa. Tem muitos estudos na área de membro. Deixa o teu like, compartilha e se inscreve na área de membros. E eu ia falar alguma coisa, Jonas? Não, eu estou esperando você acabar, porque eu acho que você tem que falar com mais força, com mais ênfase. Pessoal, então fala, vamos lá. Pessoal, vocês precisam dar o like, vocês precisam espalhar esse material pelo mundo afora, porque tem muita gente correndo atrás de palavras e não tem encontrado, viu? Tem muita gente querendo Bíblia pura e não tem achado. Então, cabe a nós transmitir o que está sendo feito aqui. Por favor, façam isso. Boa noite. É isso. Então, agora a novidade é a pastora Luciane Tenório. Cavalcante. Não, isso já é... Sem Cavalcante. Sem Cavalcante. Pastora Luciane Tenório, daqui da Unidade em Cristo, uma empresária, dona da agência Gênesis. Muito bem-sucedida, e graças a Deus. Se você quiser ir para a Turquia, a gente está indo, hein? Janeiro, final de janeiro. Um profundo mergulho na palavra de Deus na Turquia. Boa noite, Lu. Para os íntimos, Lu. Se você quiser, também pode chamar de Lu. Não, Lu, com certeza. Obrigada, que bom estar com vocês aqui. Depois de algum tempo, mas são mais de 20 anos, né? De caminhada. E vamos lá, vamos falar do que a gente vive, do que a gente crê. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, o assunto hoje acho que vai pegar fogo, né? Pegar fogo nos comentários, porque nós estamos vivendo dias em que não é surpresa. Tudo que a gente está vivendo, Jesus avisou. Só que você lê como que meio que religiosamente. Jesus disse que nos últimos dias vai ter engano. Aí você fica procurando algo muito evidente de engano. Não, o engano que é engano é sutil. Engano que é engano é aquele que é quase que imperceptível. Engano que é engano é aquela falsificação que até a pessoa que lida com o original vai, peraí, deixa eu ver de perto. Claro que você identifica quando é um engano. Mas Jesus ele também avisou. Ele disse que, se possível fosse, seria para enganar os eleitos. Então, é por aí. E o engano é na área financeira. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, agora que a gente vai pegar, né? Mas qual é o título direitinho para o povo poder acompanhar? Me pegou também. Eu As heresias da teologia. A teologia da prosperidade e seus excessos. E o perigo dos excessos, né? Que a gente está vivendo isso aqui literalmente. E eu estava até pensando, nesse exato minuto aqui, pensando uma coisa que hoje não é mais difícil, não é mais fácil ou difícil uma pessoa próspera, intelectualizada, de entrar no reino dos céus. É mais fácil o pobre não entrar. Aí você fala, como assim se Jesus fala o contrário? Não é? Então, eu vou dizer qual é a minha teoria. Minha teoria é de que hoje é por engano. Por engano. Então, no meu país, por exemplo, tudo que eu ouço de autoridades não é verdade. Então, mentira em cima de mentira. E a pessoa não intelectualizada, ela toma essa mentira 2, 3 vezes, para ela já é verdade. Então, ela está tomando como verdadeiro coisas absurdas que não são. E, na verdade, como que se cai numa mentira? Né? Então, eu estou vendo... Saindo da política, voltando. É horrível você falar sem poder falar, né? Então, voltando para o tema, né, que eu vou falar e aí eu jogo aqui na mesa. Eu sou do tempo, quantas vezes vocês ouvem, né? Quando a gente já vai avançando na idade, aí fica, sou do tempo, mas não tem como eu dizer isso. Eu trabalhei em missões, Missão Antioquia, Portas antigo. Abertas. Isso é bem antigo. Não, missões não é antigo. O tempo que eu trabalhei, sim. A tua experiência que eu estou dizendo. Rádio Transmundial. E, então, a gente tem 2 extremos. Existe ainda isso, Rádio Transmundial? Tem. Naquele momento, a gente definia como uma pessoa ungida,
uma pessoa realmente de fé, uma pessoa que passava necessidade. Então, essa era um outro extremo. A gente está indo agora nessa igreja moderna, é outro extremo. Nenhum extremo é bom. E, então, para treinar os missionários, aqueles que iriam sair em missões, eu lembro, porque a minha mãe morava ali dentro da missão Antioquia, e então os missionários eles não tinham sabonete, eles oravam, eles não tinham dinheiro, e aí eles oravam, e aí alguém providenciava, Deus mandava um milagre. Eles eram treinados desse jeito. Eu sei que a gente passa, como na igreja primitiva, dificuldades quando a gente sai em missões. Mas hoje eu acredito que o missionário, para ser treinado, ele precisa, como Paulo, eu sei ter e sei não ter, sou feliz nos 2 momentos da minha vida, mas eu acho que não precisa de um treino tão radical assim e que a pobreza seja sinônimo de unção. Não pode. Ou de Essa santidade. visão é muito Eu ruim. acho que. Aí depois entrou no outro extremo, mas o nosso assunto não é missão, né? Em que missões que tiram os jovens de uma vida acadêmica completamente, e todos, não um ou outro, tira todos e ensina a ser pedinte. Mas aí a gente vai entrar em missiologia, não é o nosso assunto hoje, é minha paixão. Mas é missões. pertinente o assunto, você tocou num assunto bem interessante, porque chega de engano, né? Eu acho que no atual século, nos últimos anos de existência da humanidade aí nessa história de 6.000 anos, a gente tem que fugir mesmo de engano, tem que fugir das coisas que te jogam para baixo. Esse é um assunto que você tocou, não é o assunto do dia aqui, mas ele é extremo. Sim. Né? E eu quero considerar ele como um dos assuntos extremos dentro do Evangelho. A gente, quando entra nesses 2 extremos, né, a gente tem aqui 2 grupos. Um que demoniza a área financeira, falar de dinheiro, como se a Bíblia não falasse de dinheiro, né? Sim. E quando a gente faz uma varredura na palavra, a gente vê que tem mais de 2.500 versos que falam de riqueza, posse, prosperidade. Então, a Bíblia é um manual que nos ensina um caminho de prosperar. Mas me perdoa. Mas se isso não for ensinado dentro da igreja, as pessoas tendem à miséria. Eu sou de um tempo que eu não tinha crente rico. Exatamente. Então, eu sou de um tempo que crente é pobre. Já era, né? Existe o outro extremo de que quem é crente de verdade é aquele que não possui nada. Então, qualquer extremo, ele mostra uma falta, né? Então, Sim. quando a gente mergulha na palavra, e eu prefiro ficar com a palavra, e a gente vai lá em Salmos, lá no capítulo 1, no versículo 3, diz: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Eu prefiro ficar com isso, né? Não significa... A prosperidade, pastora, ela não necessariamente está relacionada só a riquezas. Exato. Né? A dinheiro. Quando a gente vai lá para a assim própria como palavra a tua alma é Shalom, próspera, João falando, né? Ele fala de uma prosperidade na alma, nas emoções. E a própria palavra Shalom, né? Ela nos dá uma forma ali que tudo que você tem tende a dar certo. E não está falando só de finanças, está falando de paz. E quando fala de paz, ela abrange muitos outros caminhos, né? É plenitude, é tanta coisa que aquilo significa para você. Comer o melhor da terra, vestir o melhor. Isso é prosperidade. Então, a gente precisa também desconectar a palavra riqueza, porque se a gente levar em conta que só é abençoado quem tem dinheiro, aí a gente vai para outro extremo. Né? Tem gente que rouba, é abençoado? Não. Tem gente que faz negócios ilícitos, é abençoado, tem dinheiro. Então, a prosperidade ela não está só relacionada ao dinheiro em si, mas sim numa vida plena, completa, e isso a gente vai falando. Olha só, sem querer polemizar, mas hoje, para mim, você quer ver uma classe de milionários? Todo mundo que tem saúde.
A pessoa que tem saúde não depende Isso é hoje de um hospital prosperidade, público, ter não saúde. depende de um plano de saúde que não presta, nenhum presta. Ela é próspera. Sim. Ela é uma pessoa rica. Para mim, essa é a pessoa rica. Só que esse entendimento, ele não tem alcançado muitas mentes. Deus entendeu? também fala, né, que nós precisamos ser ricos nele. E que tipo de riqueza que ele está falando? A tua unção, a tua intimidade com ele é uma riqueza, é algo que é insubstituível. Se a gente olhar um padrão, vamos olhar para uma pessoa, Davi. Davi era um homem adorador, um homem segundo o meu coração, mas Davi ele não teve uma estabilidade. Ele começou uma vida de normal. Ele era uma pessoa que não tinha posses, ele era um pastor. Aí, depois, ele continuou uma pessoa normal, como todo mundo. Ele se tornou músico no palácio e até se tornar genro do rei. Ali ele já começou a ter uma prosperidade. Mas o coração de Davi não estava nisso. O coração Nunca de Davi, esteve, né? ele era adorador lá com as ovelhas, ele era adorador dentro do palácio. Por isso que ele não ficou abalado. Tipo, como assim que Deus permitiu isso acontecer na minha vida quando ele teve que sair do palácio? Você sabe Ele que foi para o deserto, viveu 13 anos, gente, no deserto, sem um Porque onde centavo. estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, o coração de Davi estava na Eu fidelidade estava de Deus. tentando me lembrar aqui quantas vezes eu presenciei, li Davi negociando para fazer dinheiro. A única vez que eu vejo Davi negociando alguma coisa foi quando ele foi pedir lá para o proprietário do Monte Moriá, né, que vendesse para ele, e o proprietário disse que não venderia, e ele disse, de jeito nenhum, eu não recebo, porque eu não vou dar para o meu pai, para o meu Deus, aquilo que nada me custa, Sim. que nada me custe, né? Então, quando eu me lembrei aqui dele negociando alguma coisa assim mesmo, não foi para ele, para riqueza para ele, né? Eu vou contar uma coisa que Conta. aconteceu comigo. Conta, porque deve ser legal isso. Me sinto em liberdade de falar, primeiro porque não foi no Rio de Janeiro. Aí, já Segundo, não foi no meu porque tempo. esse Já não foi no meu tempo. esse líder já faleceu e não é brasileiro. Mas eu estava nos anos 90, início dos anos 90, lá para 95, mais ou menos. Eu estava numa instituição e tinha uma reunião. E, nessa reunião, chamaram líderes. E aí, quando eu fui na reunião, ali o discurso dele era o seguinte. Ele disse... Gente, eu fiquei tão chocada que até hoje eu lembro. Ele disse, quem é melhor, Pedro ou Paulo? Eu falei, gente, quem é melhor, Pedro ou Paulo? Os dois são assim, incríveis, cada um no seu chamado. Aí ele falava, Pedro é um falido. Eu, hã? O cara curava, a sombra dele curava. Ele orou por Dorcas, ela ressuscitou. Onde que ele era falido? De que ele está falando? Aí o negócio virou para finanças. De que ninguém, mesmo ele tendo feito tantas coisas incríveis, ele não teve uma projeção como Paulo, que mesmo que ele tenha tido momentos mais difíceis, Paulo estava sempre com a classe alta, parará. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, aí terminou a palavra dele para líderes com o quê? Ele fala assim, vocês agora deem uma semeadura X, porque o ano que vem, quando eu voltar aqui no Brasil, todos vocês estarão com casa própria. Aí, daqui a pouco, ele olha para mim, sabendo que eu ensinava, e ele disse, ninguém está querendo saber com quantos paus Pedro fez a canoa. Tipo assim, que ninguém quer saber detalhes, estudar. Foi isso. As pessoas querem prosperar. Resultados, e né? ele Eles dizem falou, que querem resultados. O mais absurdo, ele disse que enquanto ele era no país dele, ele era Pastor só o cara que curava, que ressuscitou mortos, que ele não era respeitado. Mas agora que ele tinha um avião, era dono de uma universidade, ele era muito respeitado no país dele. Aí eu saí de lá tão chocado que até hoje, gente, foi no início dos anos 90, até hoje isso me choca. Aí, se você me perguntar qual é o fim dele, não vou responder. Mas vou responder. Morreu precocemente. E, assim, algo
realmente inesperado. No entanto, o que eu estou falando, onde que surgiu? Eu vou ler para você, né? Eu falei, gente, quando foi mesmo que surgiu essa teologia da prosperidade? Eu vou ler a pesquisa. Nasceu no movimento da Palavra de Fé, nos Estados Unidos, entre os anos 50 e 80. Chegou no Brasil pelo neopentecostalismo, promete riqueza, saúde, com direitos automáticos, mediante ofertas e atos de fé. Foi assim que chegou no Brasil. A gente importou a teologia da prosperidade, porque a gente importa, né? Essas loucuras a gente importa. Por que é loucura? Nós precisávamos aprender que Deus, ele abençoa, que Deus até faz você prosperar. Mas, então, a igreja primitiva era uma igreja falida, porque era uma igreja que foi perseguida, era uma igreja que passou fome. Eu defendo, sim, de que Deus provê, Jeová Jireh. Deus é o Deus, ele fez Abraão riquíssimo, ele fez Isaac riquíssimo, mas a gente com um crê na lei da semeadura. propósito, com um propósito. A gente crê na lei Sim, da semeadura, a com gente não certeza. pode esquecer Mas não disso. é assim, tipo, é algo que o teu coração está nisso. Não, o teu coração está em obedecer a Deus, mas não em acúmulo material. Fala aí, Lu, você. O pastor falou sobre a lei da semeadura, né? Eu acho que cumprir princípios te blinda de muitos desgastes e muitas perdas. Quanto mais você cumpre aquilo, o manual que Deus deixou para você, mais você protege os seus bens, a sua vida, o seu trabalho. Então, eu acredito muito nisso. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus fala para mim e obedecer, e eu vejo o resultado das minhas mãos. Mas, como eu tinha falado antes, né, aonde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Não tem problema Sim. você ser próspero, você adquirir riqueza. O problema é aonde que isso vai te levar. Isso vai te afastar de Deus? Isso vai te desviar dos propósitos que Ele tem na tua vida? O que você faz com aquilo que você ganha? Então, isso vai possuir teu coração? Eu acredito muito que a nossa vida precisa ter um propósito claro, sabe, pastora? Porque quando Ana ali estava orando, pedindo um filho para Deus, para que ela queria esse filho? Aí eu trago para a nossa realidade de hoje. Para que você quer ganhar dinheiro? Para que você quer prosperar? É para você se afastar daquilo que Deus te chamou? Ou é para você investir isso no reino, Sim, trazer, abrir portas, abrir paredes? Ser abençoador. Então, eu acredito muito nisso, que aquilo que o Senhor entrega nas minhas mãos, Ele tem um propósito claro para que o reino possa prosperar e eu viver em abundância, né? Então, quando a gente vê lá, olha, o que direciona a minha vida? Josué é muito claro, ó, não deixe de falar das palavras desse livro da lei e medita nela de dia e de noite. E depois ele fala que os seus caminhos prosperarão. A palavra é viva. Eu quero essa vida na minha vida. Então, quando eu abro a Bíblia e trago essa realidade para mim, eu determino, pelo nome do Senhor, que isso vai acontecer. Então, a gente precisa sair desses extremos, sabe? De que o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro abre muitas portas, o dinheiro abençoa muito, o dinheiro traz uma outra realidade para a nossa vida. E quem é que não quer dinheiro? Aí a gente vai para outro lugar, né? Daqueles que não conseguem avançar porque também não se esforçam e colocam a desculpa nessa teoria rasa da prosperidade, sim, mas não faz nenhum esforço com as suas mãos. Sim. Né? Porque para você conquistar, você tem que o quê? Você tem que produzir, você tem que avançar. Você quer ver uma coisa que me deixa um pouquinho triste? Quando as redes sociais, elas são tipo uma vitrine do que está acontecendo. Então, Deus te abençoou e você pode comprar algo legal que você gosta, não tem nenhum mal nisso. Mas se isso te possui, você logo vê na foto. Por exemplo, você pode... Eu vejo isso o tempo todo nas redes sociais. Você pode comprar uma bolsa legal, e hoje a moda até é outra, né? A moda é você ter algo de boa qualidade, mas não ficar fazendo propaganda daquilo que você não foi pago para fazer a propaganda, né? Usar as marcas, mas tudo bem. Você pode comprar, gosta, compra. E
Aí tá, use. Mas por que é que mulheres estão tirando agora nas redes sociais, e eu digo líderes, estão tirando nas redes sociais a bolsa, a foto com a bolsa virada para frente e a transversal virada para frente na tua barriga, e a mira da foto é a marca que você está usando. Por que isso? Isso já é, para mim, materialismo, ostentação. Tem a bolsa, mas não precisa mostrar a bolsa. Então, eu tenho dificuldade nisso, tenho muita mesmo. Porque isso é típico da igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, qual é o mal da igreja de Laodiceia? A gente estava conversando nos bastidores sobre as 7 igrejas, mesmo porque a gente está indo para a Turquia para ter um mergulho. A igreja de Laodiceia não era o fato dela ser próspera que era o mal. O fato era ela ter o coração tão enraizado nessa prosperidade, tanta paixão por essa prosperidade, que ela virou para Deus. É o que está escrito, Jesus disse, você me desprezou. Você disse que você não precisa de nada, que você tem tudo. A palavra é essa, lê aí. Leia o versículo para mim, Apocalipse, capítulo 3. A resposta da igreja de Laodiceia, Jesus diz, Jesus está falando, você me entristeceu. Você disse que você não precisa de nada, que você tem tudo, mas ao meu olhar, segundo os padrões do céu, você é pobre, cega, miserável e nua. Então, para mim, uma igreja materialista, humanista, ela é dominada pela sede à ostentação. O versículo 16, né, lá de Apocalipse 3, aí ele fala assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Sim. Então, uma igreja materialista, ela desloca a tua atenção de Cristo e coloca em coisas. Nós que vamos, sempre que eu vou, nós que vamos muito para Israel, então, sempre que eu vou lá para o norte, quando a gente para ali naquele Tel Dan, eu gosto de ressaltar que o problema das tribos de Dan, que estiveram lá, o que é que tem no extremo norte de Israel? Muita água, diferente do sul. O sul é deserto. Então, quem morava em Berseba, quem morava mais para o sul, lutava com dificuldade. Agora, as tribos de Dan foram para um lugar, você vai para Tel Dan, aquela região ali, o norte de Israel, parece que você nem está em Israel. Você tem verde, você tem vacas, você tem plantações não só das coisas que Israel produz com abundância, que são as oliveiras, as olivas, os figos, as tâmaras, mas ali tem cereja. Eu cheguei numa época lá de cereja, eram caixas e caixas de cereja. Isso é típico de um lugar que tem água, que tem um clima mais ameno. Então, ali tem. E aí quando eu pergunto para alguns grupos que vão para lá, qual foi o problema de Dan, que foi a tribo que mais destrambelhou? Qual foi o problema? Se corrompeu com a bênção. Tudo era tão fácil para ela que ela não buscava Deus. Agora, ela podia ter essa vida fácil. Deus não tem nada contra. Ele, como eu disse, ele abençoou Abraão, e Abraão se tornou riquíssimo, Isaac também, Jacó também. Mas o coração de Abraão não estava na riqueza, nem de Isaac, nem de Jacó. Você chegou num ponto muito bom para a gente voltar ao assunto, prosperidade ou miséria. Eu sou partidário de que miséria não é de Deus. Não. E, no entanto, tem muitos miseráveis andando atrás de Deus, não andando com Deus, né? Que é o que faz a diferença. Porque uma vez você salvo e uma vez você conectado ao reino, a prosperidade de Deus sobre a tua vida é natural, é o curso normal da vida. Mas onde eu quero chegar? Quero chegar de que não adianta só você entregar o teu caminho ao Senhor. Você precisa passar por uma limpeza, você precisa passar por uma varredura interior para tirar o espírito de miséria de dentro de você, o espírito de derrotista que você carrega contigo, para tirar os traumas que você foi submetido no decorrer da tua infância, da tua adolescência, etc. Então, tem muita coisa em jogo aqui,
Porque eu não posso acreditar que o povo de Deus tenha que viver na miséria. E, no entanto, há uma parcela do povo de Deus muito grande vivendo em miséria. Miséria emocional, espiritual. De necessidade mesmo, não estou nem... De necessidade mesmo, da pessoa não ter um dinheiro para comprar uma casa, não ter um dinheiro para um aluguel, não ter dinheiro para comprar um alimento decente para as crianças, não poder pagar um bom estudo para os filhos. Isso tudo a gente vê todo dia. E como é que a gente funciona? O que a gente... Eu acreditei muito quando foi aberto o entendimento da igreja para a cura da alma. Eu acreditei demais nisso, de que a revolução ia ser instantânea, ia acontecer, de que as pessoas iam passar por cura, por libertação, e elas prosperariam, cresceriam. Eu acreditei demais nisso. No entanto, eu estou vendo que as coisas não evoluíram como eu pensava que poderiam evoluir. Mas você é o típico caso do povo que sai do Egito e carrega o Egito junto com eles, né? Sim. Esse processo ele precisa acontecer. A gente vê assim, José, por exemplo, parecia que estava tudo acabado quando ele foi vendido pelos irmãos, foi jogado ali. Parecia que nada mais ia acontecer. E o que Deus usa esse cenário todo para levar ele para outro lugar, para passar por um processo para ele vir reinando, né? Ele vem como governador depois daquilo tudo. E jogar tudo em cima do pecado, entendeu? Eu acho que é ingrato, é injusto. Porque uma pessoa que está remida e lavada pelo sangue de Jesus, ela está limpa diante do céu, diante do reino espiritual. O que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem? E parece que nesse final dos tempos, nesses últimos dias, os dias que antecedem a volta do meu amado Senhor, parece que, não sei se a miséria está aumentando. Está aumentando, mas isso é bíblico. Então, assim, vamos colocar isso bem claro, né? Hoje nós estamos vivendo os últimos dias e faz parte esse empobrecimento. Esse empobrecimento da classe média, o empobrecimento em todas as esferas a gente vê. É uma crise econômica mundial. Só que, quando você vai para a igreja e só fala de algo que você não está vivendo, isso gera frustração. Você tem que saber que, nesse momento de crise econômica, Deus pode te dar sabedoria, Deus pode abrir porta, Deus pode... você se reinventar, como muitas pessoas na pandemia. O nosso filho mesmo se reinventou. Todo mundo conhece a história. Ele faliu, a empresa dele faliu na pandemia, porque trabalhava em locais turísticos, os locais turísticos fecharam. Eu passei por isso na pandemia, a agência fechou, eu precisava fazer dinheiro, e o que a gente vai fazer? E você se reinventa, você precisa se movimentar. Pastora, as pessoas, elas esperam que chegue na mão delas. Sim. Pronto, sabe? Elas estão muito acomodadas. Eu vejo isso no mercado de trabalho. Eu tenho empresa, tem gente que não se movimenta e só murmura porque está naquela condição. O que você tem feito também para mudar isso? Né? Eu tenho um exemplo tão palpável assim, de uma pessoa próxima, que ele falou assim para mim: você quer contratar minha esposa? Eu falei: eu não estou contratando agora. Mas eu falei assim: eu posso ajudar ela? O que ela faz de bom? Ah, não sei, ela é dona de casa. Eu falei: o que ela faz de bom? E ele não sabia dizer o que a mulher fazia de bom. Aí teve uma hora que ele falou assim: ela cozinha. Eu falei: sal ou doce? Doce. Eu falei: vamos fazer essa mulher uma empresária. Pastora, hoje, isso tem 5 anos. Hoje ela tem um negócio, ela vende bolos. Muita gente na pandemia fazendo isso. Ela virou uma mulher de negócios, ela prosperou. Por quê? Alguém precisou despertar algo que ela tinha ali, que ela podia produzir, e sair daquela condição de esperar as coisas acontecerem, ou colocar a culpa no governo, no Senado, na economia, e se movimentar para isso para acontecer. A gente não pode só esperar. Eu não estou falando só de pessoas que estudam e fazem, acontece. Não é isso. Você pode prosperar na bênção, naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sim. Nos seus talentos. Por exemplo, exatamente. Por exemplo, aqui, falei do Tiago. O Tiago saiu de falido, que vendia churros, faliu por causa dos lugares turísticos. Hoje ele é piloto. Você, com uma empresa de turismo, os aviões, aeroportos,
tudo fechado, não foi por pouco tempo. Quem que vai? Israel, ainda mais que você leva mais para Israel. Israel ficou mais tempo do que as outras nações fechado. Aí ela abre uma empresa do quê? Celebrante. Mas por que eu sei fazer? Sei falar. Assim, então, celebrante de casamento. Eu cavei, sabe? Eu precisei descobrir um caminho para trazer dinheiro para dentro de casa. Eu não vou ficar parada, não vou esperar, não sei nem quando que vai acabar a pandemia. E a minha oração foi, Senhor, me dá uma ideia. Eu só precisava de uma ideia, porque fazer acontecer, eu ia fazer, eu tenho isso em mim, né? Essa vontade de produzir. Então, eu acho que a gente tem uns processos aí, né? Você quer mudar a realidade da tua vida, você quer ter folga. Eu acho que a palavra é essa, você quer ter folga com aquilo que você tem nas tuas mãos, você viver bem, próspero, sabe? Você viver feliz, você saber administrar aquilo que Deus tem para te dar. Primeiro, você tem que orar. Primeiro que ele já deu tudo, né? Princípios. Ele já deu tudo. Está tudo pronto. Pô, tá tudo pronto. Agora, ele te deu uma terra onde tu joga uma semente na terra, a semente não vai germinar. Sozinha. Qual Agora, é o seu voltando- trabalho? Pegar a Pelo amor de semente e Deus. botar ali. Não, eu particularmente, Lu, não aceito reclamações. Eu fico muito triste quando uma pessoa está na miséria e me vem pedir socorro. Fico muito triste. Mas dizer que eu me compadeço no sentido... Não, porque Deus já deu tudo. É uma questão de você se deixar ser trabalhado. A palavra, se você vier para a igreja, eu digo para você isso de cadeira, se você vier para a igreja e prestar atenção nos cultos, até nos louvores Deus fala contigo. Até nos louvores Deus te manda estratégia para a vida. E nas mensagens, então, nem se fala. Mas você vem, você não recebe. Quando recebe, na rampa de descida ali, você já perde tudo, já esquece. Então, sabe, falta vida com Deus. Espero que vocês me entendam. Falta vida com Deus. Falta uma troca, uma aliança diferenciada. Uma dedicação maior com Deus, para você poder sair disso, porque o Espírito de Deus, ele vivifica a palavra dentro de você de forma que você que tinha cegueira começa a enxergar, que era surdo começa a ouvir, sabe, que aquela visão que você não atravessava além da pedra, além do muro, você começa a enxergar além e, de repente, quando você menos espera, as coisas estão fluindo. As coisas estão abençoando. Eu gosto muito de uma palavra que diz que as bênçãos me perseguiriam. Que uma vez eu com o Senhor, que as bênçãos iam correr atrás da minha vida. E é um fato, cara. Desde que você não se autoparalise. Porque é muito fácil você se paralisar. Nós temos uma tendência muito grande a ter uma conexão muito forte com coisas ruins. Isso me impressiona. Te puxa mais, né? Me impressiona. O negativo. Alguém te conta uma bênção, você sorri, você gosta, daqui a pouco vem uma noticiazinha ruim, ela já ocupa o espaço, já tomou tua mente. Então a gente tem que correr disso, tem que fugir disso. Ter uma mente otimista, ter uma mente de conquistador, de vitorioso, de servo de Deus, filho de Deus, amigo de Deus, entendeu? E partir para cima. Parte para cima, pô. Entendeu? Agora, eu quero ir para um ponto bem polêmico, né? Falando de uma igreja moderna, uma igreja que hoje materialista, humanista e com cachês milionários. Eu falo cachê, não estou falando nem oferta. Esses cachês milionários estão inviabilizando para a igreja normal. Se você não for uma igreja muito rica, você não consegue mais chamar pessoas que você gostaria de chamar, que poderiam abençoar aquele seu evento, a sua conferência, tanto que canta, tanto quanto prega. Está cada dia mais difícil, porque os cachês, assim, estão quase que inviáveis. Cachê, não estou falando de oferta, estou falando de cachê. Aquele que trabalha para o reino, ele é digno, sim. Você deve ofertar. Mas só que houve aquele descontrole, mais uma vez o extremo. Aquilo que deveria ser natural, as igrejas ofertarem. As igrejas, às vezes, abusavam, sim, dos pregadores e daqueles que iriam cantar. Tem que entrar tudo no equilíbrio. Mas entrou num desequilíbrio tal, inviabilizando. Você não consegue. E aí, a gente também tem, olha, o que está escrito em Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra pastores,
Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel 34:2. Mais uma vez, as redes sociais. Aí, um dos profetas do Pix, essa semana, ali nas redes sociais, mostrando a mansão dele. O que isso edifica as pessoas? Ele mostrar a mansão dele, sendo que ele é um dos profetas do Pix. Não edifica. Isso gera o quê? Gera crítica de quem não serve a Deus. Olha aí, estão dando dinheiro para pastor. Aí, o padrão de pastor é esse. Aí todo mundo fala, esse que são pastores, olha o que os pastores fazem. Ele só gera isso, crítica de quem não conhece a Deus e frustração daqueles que falam, puxa, realmente estou fazendo alguma coisa errada, minha vida não é essa não é minha casa, essa não é a minha realidade, isso não é. Então, nós estamos vivendo uma loucura. A comparação ela é muito perigosa, né? Então edifica você ficar mostrando a tua casa? Não, eu não acho que edifica. Assim, as pessoas estão negociando o seu chamado, sabe, o seu dom, a unção que Deus derramou sobre a tua vida. E assim, mesmo que o cenário não mude e fique cada vez pior, a gente está nos últimos tempos, né? Vamos trazer, porque existem também aqueles que permanecem fiéis, aqueles que de fato estão interessados em levar a palavra de Deus, sim, em abençoar. Com certeza, tem muita gente então, boa. Vamos descartar os que estão negociando e vamos atrair aqueles, né? Ou será que não é tempo da gente olhar para dentro de casa e honrar, porque as pessoas idolatram tanto também as pessoas de fora, né? Querem tanto os famosos, os artistas, e vêm para um show, sabe? Mas só tem ídolo se você idolatra. Então tem quem idolatre, de sempre vai ter o ídolo. As pessoas elas não estão assim quando tem uma pessoa diferente que está vindo abençoar, né? Abençoar ou está vindo contratada, se a gente for ver por esse lado, está vindo contratado. Sim, sim. É um contrato. É tanto, então eu vou aí para prestar esse serviço. Elas não vêm para receber de Deus. O que será que Deus vai falar comigo nessa noite? Eu estou precisando de uma palavra, de uma direção. Não, ela vem para tirar foto, ela vem para postar no Instagram, ela vem para querer ver se a menina é bonita mesmo, se o cara tem unção, se ele fala de verdade. Então, assim, vamos olhar com outros olhos agora também e vamos deixar que o Senhor dê conta desses e vamos começar a trazer, sabe, esse evangelho de verdade, pastora, esse extremo em todas as áreas, seja ela qual for, é doentio e mata. Mata o profeta, mata o pastor, mata o ministro. Eu acho que é tempo da gente tentar vir aqui, resgatar e vir para o centro para voltar para a essência, né? A essência da palavra, daquilo que Deus levantou a gente para fazer. Falando em resgate, de Jesus dá a solução aí onde está aberto, Apocalipse 3. Ele diz, arrependa-te. Depois ele faz uma trilogia aí de coisas que eu preciso buscar. Ele fala para eu buscar colírio. Leia o versículo. Aqui. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e se você tornará rico, calma aí. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha a trilogia. Colírio, santidade, vestes de santidade. O colírio é porque a minha visão está distorcida, eu preciso alinhar com o céu. E ele fala de ouro. Que ouro é esse que ele quer que a gente compre? Que a gente seja rico nele. Quanto mais eu conheço Jesus, mais equilibrado eu vou ficar. Eu vou ter um equilíbrio no assunto prosperidade, eu vou ter o equilíbrio de saber que eu tenho que semear, eu vou saber que, sim, eu tenho direito a ter provisão. Enfim, ele é o meu pastor. Mas ele está falando, o mais importante é você ser rico em mim, ser rico emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, você ser rico em todas as áreas, rico de dons, rico de amor. Gente, Jesus disse, Mateus 24, nos últimos dias o amor faltaria, o amor esfriaria.
Então, ele está falando rico da palavra. Começamos o podcast falando isso, que nos últimos dias haveria engano. Engano é o quê? Falta de palavra. Entrou algo estranho, um fogo estranho aí, um alimento venenoso entrou no lugar do pão verdadeiro. E falta nas pessoas discernimento para conhecer o que é pão verdadeiro. Você está comendo um pão falso aí que está te fazendo mal. Como é que a pessoa vai saber se ela está comendo ouvindo pão falso? A verdade, quem prega a verdade. Mas se você se converte num lugar onde o líder te ensina falsamente, para você aquilo vai ser a verdade. Né? Por isso que a verdade, a mentira vai ter um espaço muito grande. Ela avança, né? Porque ela é muito próxima da verdade. Mas eu, assim, em relação a esse assunto, sim, mas quem é que vai ser cobrado? Quem foi ensinado errado ou quem está ensinando errado? Quem está ensinando errado. E quem foi ensinado de forma errada, comeu um alimento que não tem substância, não tem proteína, não é o verdadeiro alimento, eu garanto que Deus vai te levar ao encontro do verdadeiro alimento, porque Ele é o maior interessado em que essa ovelhinha, que não tem culpa nenhuma, ela precisa conhecer a verdade. Em algum momento, ela vai ter contato com a verdade, mas ela não vai ser responsável no julgamento. Deus vai julgar porque nós somos cobrados por aquilo que conhecemos. Se ela veio, bebezinho, conhecendo de forma errada, ela não vai ser julgada. Quem vai ser julgada é quem conhece a verdade e está ensinando a mentira. É isso que nós precisamos entender. E eu coloquei uma frase aqui, para a gente trabalhar. O maior sinal de prosperidade não é o quanto você acumula, mas o quanto você já não precisa para ser feliz em Cristo. É algo que a gente tem que pensar nisso, porque se só as coisas materiais é que te fazem felizes, só o sucesso que te faz feliz é porque você está pobre em Cristo. E hoje nós estamos vivendo um evangelho muito distorcido. Raso, né? Raso e distorcido. E meu coração dói. Às vezes eu não sei, eu falo, eu preciso estar nas redes sociais. O meu mundo está nas redes sociais. Eu tenho que alimentar o canal no YouTube, eu tenho que fazer as postagens, seja no Instagram, seja no Threads. Isso é bom e isso é ruim, porque me traz um contato maior com a mentira. Então, como eu protejo o meu coração? Eu falo, bom, não, ao invés de ficar indignada, ao invés de ficar revoltada, eu vou trabalhar mais. Aí eu falei, bom, vou fazer a leitura diária da Bíblia. Eu falei, já tem o devocional, já tem os podcasts, já tem o ao vivo, já tem tanta coisa. Agora vou fazer a leitura diária da Bíblia. É a minha forma de reagir diante de tanto engano e tanto desequilíbrio. Senão o engano ele acaba te cobrindo, né? Ele vai te sufocando e você acaba duvidando, pastora, Sim. daquilo que era tão verdade para a sua vida, né? Sim. Quando você se afasta um pouco, quando você esfria um pouco ou deixa de fazer aquilo que era para ser feito, você começa a enxergar embaçado. Eu estou aqui de lente para eu enxergar perto, mas ela está embaçada para mim. Uhum. Então, aquilo que está próximo de mim é muito claro. Sim. Aqui está perfeito. Você está embaçada porque você está distante. Então, quanto mais distante a gente fica de Deus, mais embaçado fica esse mundo e as verdades para a gente. Eu acho que o segredo é esse, é se aproximar, é mergulhar. Você sabe o que nos ajuda, nos conforta? É que Deus é sempre Deus. Sim. É que Ele não muda. Ele te dando, ele é Deus, ele não te dando, ele é Deus. Mas você sabe que a gente tem que ficar... Cara, mas é muito forte isso. Aquele corinho, aquele hino. Tá vendo? Corinho, olha lá, corinho. Aquele louvor que fala se ele abençoa é Deus, se ele não abençoa ele é Deus. Se Deus fizer... Mas é muito bom, porque você também só pode chegar nessa conclusão depois que você faz 70 anos, né? Aí você fala, caramba, ele é o mesmo de quando eu tinha 20 anos. Ele tem o mesmo amor, a mesma retidão, a sua palavra é verdadeira.
E a gente E vê agora- isso nos discípulos, né, que andaram com Jesus, que viveram uma prosperidade ali enquanto estavam com Jesus. Sim. Jesus era inteiro, Você sabe pleno. uma coisa? E como que terminou eles? A gente vê Pedro morto, né, como Marte, morto ali em Roma, e os outros discípulos também. Assim, a nossa vida com Deus, ela exige esforço, dedicação, renúncia, e isso é pleno para a Sim. gente, A né? Nara comentou isso essa semana, uma coisa que me deixou muito, assim, muito empolgado, empolgação mesmo, né? Empolgação boa, no sentido de que coisa boa. Foi a chegada do Billy Graham no céu. Porque apareceu em algum Cara, lugar. A gente estava meu vendo. Deus do céu, imagina como esse homem foi recebido. A lá. gente estava vendo algum documentário, alguma coisa, e aí apareceu o enterro do Dele, Billy Graham dele, com dele. todas as honras. Eu falei, eu não Se lembro aqui de na ter Terra tá visto. assim, né? Aí, de repente, assim, eu falei para ele, meu Deus, eu imagino a entrada deste Cara, homem. Mas ele foi honrado A na entrada terra, deste homem que viveu entre presidentes, estádios, levando a verdade. Nunca este homem, ele, a despeito de viver diante de honras, diante de palácio, Casa Branca, mas isso não subiu ao coração dele. Ele teve um equilíbrio. Então, imagina a entrada dele no céu. Servo bom e fiel. Eu pude te dar dinheiro, eu pude te dar honra, e você não se corrompeu como a tribo de Dan, que se corrompeu com a bênção que eu estava falando. A tribo de Dan, ela ficou, ela fala de amou a Billy Graham. bênção mais do que Deus. Ela amou mais aquele local do que Deus. E eu estava falando, mas eu preciso entrar, Naira, preciso entrar em equilíbrio, no sentido de que ontem uma amiga minha, uma pastora amiga minha da Inglaterra, ela falou, querida, vamos fazer uma live. Nós precisamos falar sobre o Jezabel, sobre isso, sobre aquilo. Eu estava num momento, gente, eu confesso, eu sou de carne e osso. Então, eu estava num momento em que eu estava um pouco, digamos que... Qual palavra eu posso usar? Amarga. Não tem... Amarga. Aí eu falei, amada, ninguém quer ouvir. Se a gente abrir uma live agora para falar 7 passos para ficar rico, ou vou falar o teu CPF ou alguma coisa assim, vai lotar. Mas se a gente abrir a live agora para falar dos riscos, para falar de Jezabel, vai dar nada. Aí ela falou, pastora, eu falei, desculpa, me pegou no momento em que eu estava realmente amarga. Pedi perdão, marquei a live com ela. Mas é isso que se você quer saber, eu marquei. É isso que os ministros têm feito. Eles têm entregado aquilo que o povo quer e foge exatamente do que Deus nos ensina, né? A gente precisa entregar aquilo que vai dar resultado para a vida dele, não necessariamente o dinheiro. Lá fala que quem ama o dinheiro, em Eclesiastes, quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro. Quem ama a abundância jamais ficará satisfeito com a abundância. Isso é vaidade. Sim. O dinheiro, a riqueza, a finança, isso não pode ser um meio. Né? E isso, quer dizer, isso tem que ser um meio, isso não pode ser um fim. Eu acho que a prosperidade é isso. A abundância, ela vai ser um meio, mas não pode ser o seu fim. A qualquer custo, eu quero isso, eu preciso disso e isso eu vou ter. Sim. Então, o equilíbrio. Jeová Jirê, Deus provedor, Deus abençoador. Deus fala, como a Lu falou no início, Deus é o Deus que fala de pobreza e riqueza como ninguém. Ele fala como a sociedade poderia agir para que não houvesse pobres. Pode ter pessoas com menos, mas não passando necessidade. Ele ensina o povo de Israel como fazer isso. E, quando você anda pelas ruas de Israel, a gente vê essa realidade. Ele ensina a cuidar das viúvas, dos órfãos, ele ensina a dizimar, ele ensina a ofertar. Aí vai, já sei que tem eu gente tenho uma aqui, pergunta. hein? Cumprir princípios me faz prosperar? Com certeza. É como você falar para o agricultor, acredita, você vai ter uma colheita maravilhosa. Fica lá na tua casa, dorme o dia todo e guarda a semente.
que vai acontecer com esse agricultor? Mas, peraí, a Naira acabou de me dizer, passam uns meses e nada de colheita. Eu falo, mas você... eu falei para você guardar a semente, mas não é assim, não. Eu devia ter te falado. Vai, trabalha, semeia, aí cuida da plantação, cuida das pragas, cuida de tudo. Então, você vai prosperar. Então, Deus, ele ensina como semear, o que fazer. Paulo fala muito nesse assunto sobre semeadura, mas desde Gênesis, Deus fala sobre semeadura. Então, o que a gente está falando aqui, que semear é bíblico, cumprir princípio é bíblico, só que distorceram e levaram para ganância, materialismo, promessas que frustram as pessoas. Você não precisa ter 3 casas para você ser rico. Você pode ter a sua casa ou pagar o seu aluguel em dia. Você pode ter o dinheiro para pagar as coisas necessárias. Isso também é prosperidade. E é isso que tem um conceito bem errado por aí. Então, saiba disso, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Cumpra os princípios, obedeça a Deus e busque o ouro, busque o colírio, busque as vestes de santidade. E não se envergonhe daquilo que Deus tem te dado, sabe, Sim. pastora? Quando eu fui com você lá em Florianópolis para a gravação daquele curso, eu lembro... Academia de Pregadores. Exatamente. Eu lembro exatamente o que aconteceu. O pastor foi me buscar no aeroporto e eu estava com uma bolsa, com uma mala, e ele abriu a mala e eu, não pode deixar. Aí ele foi e elogiou a mala, né? E eu tentei... desmerecer aquele bem que eu tinha naquele momento. Não, mas isso aqui eu comprei quando eu viajei, foi tanto, não sei o quê. Ele falou assim, minha filha, você nunca se envergonhe daquilo que Deus te deu. Se isso aqui você adquiriu de forma lícita, se foi trabalhando, se foi o fruto do seu trabalho, você não precisa se envergonhar disso. Eu achei tão bonito, sim, né? Sim. Porque o pastor Moisés, naquela época, né? Ele me ensinou algo, porque, para mim, eu estava envergonhada. Tinha que se justificar. Eu estava envergonhada de estar um pouco mais arrumada, de estar com alguma coisa que eu não sei se era importante para aquele momento ou não, mas que era eu. Sim. E ele ali me ensinou, sabe? Porque eu não preciso me envergonhar dos bens que eu possuí, da casa que eu adquiri, do carro que o Senhor me deu e me faz manter ele ali, sabe? Dos bens que ele tem feito. Eu acho que isso é importante dizer também, porque senão fica uma mentira, sabe? Isolada. Você quer passar, você é uma coisa, mas você precisa mostrar que você é diferente. Sim. E humildade não está relacionada ao dinheiro, aos seus bens, aquilo que você possui, né? É muito diferente disso. Você concorda com isso? Concordo. Concorda? Então, queridos, que você possa estar em equilíbrio, leia a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. Amém. É o teu manual para prosperar, enriquecer em Deus. Seja rico em Deus, como o Senhor Jesus mesmo disse, e que o Senhor possa... Eu quero orar agora com todos aqueles que estão nessa área, com dificuldade, porque Deus é o Deus que responde, Ele é o teu pastor. Senhor, eu quero apresentar agora cada pessoa e, neste momento, eu oro para que aqueles, Senhor, que estão aprendendo a verdade possam se firmar cada dia mais Amém. Em Ti, que tenham os céus abertos sobre a sua cabeça, sede e fome da Tua palavra. Senhor, que haja provisão neste momento para todos aqueles que estão vivendo um momento de grande aflição. Abre a porta de empregos para aqueles que estão vivendo, Senhor, este momento de desemprego, e que eles possam dizer hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até o próximo podcast, mas não sai sem deixar o like, compartilhar e também conhecer a nossa área de membros. Boa noite para todos. Boa noite.